Olá, boa tarde para todos. Vamos começar as questões sobre astronáutica da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia, do ano de 2019. Irei fazer comentários acerca das soluções apresentadas pela banca, começando aqui com a questão 8 da prova, é a primeira questão sobre astronáutica. A empresa Visiona Tecnologia Espacial S.A. de São José dos Campos, SP, está desenvolvendo o nanosatélite VCUB-1. Nanosatélites são artefatos espaciais com massa entre 1 e até 10 kg, com capacidade de oferecer serviços que, até o final do século passado, somente grandes satélites eram capazes de prover. O VCUB-1 é baseado no padrão CubeSat, onde cada unidade é formada por cubos com 10 centímetros de aresta. O VCUB-1 é formado por 6 desses cubos, possui 10 kg de massa e operará em uma órbita polar de 500 km de altitude. Muito bem, então vamos à primeira pergunta dessa questão. O VCUB-1 é equipado com uma câmera óptica de 3,5 metros de resolução. É representado por D na figura. Isso significa que um pixel do detector da câmera, quando projetado no solo, corresponde a uma imagem quadrada de 3 metros de lado, uma vez que cada pixel P da câmera do VCUB-1 corresponde a um quadrado com 5 micrômetros de lado, que 1 micrômetro é 10 elevado a menos 6 metros. E considerando-se que H, D e P são conhecidos, calcule o valor da distância focal da câmera do satélite. O seu resultado deve ser apresentado em milímetros. Aqui ele dá uma dica em semelhança de triângulos. Vamos ver aqui a figura ao lado que ele nos dá. Aqui deve ser o nanosatélite, aqui é a entrada onde deve ter a câmera, aqui onde vai ser projetada a imagem, aqui a distância entre a entrada da câmera do nanosatélite e aqui a superfície onde ele quer examinar, a região da Terra. Vejamos que esse esquema como um todo, ele é simplesmente a famosa câmera escura que nós estudamos tanto em óptica. Lá no começo do estudo de óptica, nós temos algo chamado de o princípio da propagação retilínea da luz. E uma das primeiras aplicações desse princípio é a câmera escura que eu vou apresentar aqui para vocês. Aqui ela, a câmera escura de orifício, que é exatamente o que o problema nos dá. Não há nada de complexo, é simplesmente uma câmera escura, onde a região da Terra que vai ser examinada é o nosso objeto e a imagem projetada no fundo do nanosatélite é a nossa imagem aqui no fundo da câmera escura, só isso. Aí vamos aqui, voltar, que podemos usar essa relação que ele nos dá aqui. Cadê aqui um azul? Pronto. Essa relação que provém da relação entre os triângulos semelhantes que são formados. Aqui um triângulo, e o outro triângulo. E esses triângulos, eles são o quê? Semelhantes. Com base nisso, vamos ter essa relação onde a distância entre a entrada
da câmera do nanosatélite e aonde a imagem vai ser focada é f. P é a dimensão, o tamanho da imagem que vai ser projetada dentro dele. H é a distância da entrada da câmera do nanosatélite até aonde temos o objeto, que é a superfície aqui da Terra, né, em alguma região aqui do Brasil, né? E D é o tamanho da região, o diâmetro da região que vai ser examinada, fotografada pelo satélite. Simplesmente essa relaçãozinha que você obtém lá na câmera escura, que comumente nós vemos em óptica, tá? Como ele quer a distância aonde entra a luz e onde é projetada a luz no satélite, né? Vamos, né, que é a distância focal, o f, nós pegamos o p, que está aqui embaixo dividindo, vem para cá, multiplicando. Pronto. Agora é só o quê? Só uma aplicação dos dados que ele nos dá. Por exemplo, P, né? P que é bem aqui, as dimensões da imagem projetada, é 5, né? Agora o que mais? H, que é a distância aqui na entrada do satélite até a superfície da Terra, né? Também é 5, só que 5 vezes 10 elevado a 5. E lembrando que o P, a imagem projetada, é 5, mais 5 vezes 10 elevado a 6, né? Que são 5 micrometros. Está bem aqui, ó. Tá? Nosso P aqui. E nosso H, 5 vezes 10 elevado a 5 metros. Dividido por D, que é a distância dos pontos das extremidades do objeto que está sendo analisado, é o diâmetro, que é o D, e diz que aqui é 3,5. Agora, fazendo essas continhas, o resultado vai dar o quê? Que a distância focal, né, entre onde entra a luz e onde a imagem é formada no satélite é 0,714 metros. Mas ele deixa bem claro que ele quer em milímetros. Então você vai converter essa quantidade de metros em milímetros. É só você posicionar a vírgula a 2 casas à direita. Ou melhor, 3 vezes, desculpem. 3 casas à direita, né? 1, 2, 3. Ou seja, vai dar 740 milímetros. Ok. Ok, mas aqui ele só coloca uma pequena observação que a questão, né, ela exige que a distância focal seja dada em milímetros. Se o estudante, né, colocar em centímetros ou metros, perderá 0,25 pontos, ou seja, a metade da pontuação da questão, da pergunta. Mas enfim, continuando com a mesma análise desse micro nanosatélite, que é o seguinte: item B, ou pergunta 8B. De modo simplificado, a distância focal da câmera representa o caminho em que os raios de luz percorrem entre o espelho primário e o detector da câmera. Contudo, conforme mostra a figura, a maior dimensão do VCube1 é 300 milímetros, que é inferior ao valor f obtido na questão anterior. Para resolver esse problema, alguém se lembrou do telescópio refletor que Isaac Newton apresentou à Sociedade Real Inglesa em 1671. Newton fez uso de um conjunto de espelhos internos que, ao refletirem sucessivamente os raios de luz captados, fazem f' se tornar maior do que a dimensão do tubo do telescópio. A figura, a linha cheia representa o raio de luz que foi captado pelo espelho primário da câmera.
enquanto as linhas pontilhadas representam este mesmo raio sucessivamente, refletido pelos demais espelhos internos à câmera do satélite. Na figura, a figura aqui embaixo, vamos ter que essa distância que a luz vai ter que percorrer para ser maior ou igual à distância focal do espelho da lente, né? Vamos ter que somar as distâncias que a luz vai percorrer ao ser refletida algumas vezes pelos espelhos. Baseado na figura e nesta equação, determine qual o número mínimo de espelhos necessários para que o satélite possa atingir a resolução esperada de 3,5 metros. Isto é que o f' tem que ser maior que f, né? A distância entre os espelhos é dada por... Aqui nós temos que essa distância vai ser 240, né? Pode ver que quanto aos espelhos primários, 3 reflexões são necessárias. Para quê? Para que se atinja o valor mínimo, que é 740. Ou seja, para ter uma boa resolução da imagem, a distância focal do aparelho, do dispositivo óptico aí, é 740 milímetros, né? Como foi calculado aqui, né? Só que o dispositivo ele é muito pequeno, então você vai ter que refletir a luz dentro dele várias vezes para a luz percorrer essa distância antes de ser captada pelo detector, tá bom? Então, sendo assim, quantos espelhos vão ser necessários para a luz ser refletida e esse conjunto de reflexões tem uma distância maior que 714 para ter uma boa imagem, né? Se for menor, professor, o que pode acontecer? A imagem vai ficar um pouco borrada. É o que acontecia antes de Isaac Newton inventar o telescópio refletor. Só havia a luneta, que era um instrumento refrator, né? Aí, para diminuir ou acabar com essa aberração, ele colocou espelhos, né, como tem o próprio texto aí. Então, nessa questão aqui, se for colocado 2 espelhos, observe que a distância, né, vai ser 2 vezes a distância n aqui, que vai dar 480. Mas que distância é essa, professor? dn é essa aqui, ó, tá? A distância entre os espelhos, tá bom? E entre o espelho e o detector. Então, se eu colocar 2 espelhos, a luz vai percorrer 480 milímetros. Se eu colocar 3 espelhos, a distância que a luz vai percorrer é 720. E sendo 720 maior que 714, dá bem, tá certo. Então, o mínimo vão ser o que? 3 espelhos. Aí se coloca 4, beleza, vai dar certo. Mas ele está pedindo o mínimo, né? Isso. Pronto, ó, o número mínimo de espelhos. Exato, então são 3 espelhos. Se colocar 4, 5, tá beleza. Mas 3 é suficiente. E se for só o 2, aí vai ter uma pequena aberração na imagem, né? Porque a imagem vai ser formada não exatamente num detector, né? Que é o nosso observador lá no céu. Então, sendo assim, ele vai ter uma imagem não muito boa. Beleza, agora vamos partir para a próxima. 9ª questão, essa vale um ponto, né? Era quase meia-noite, horário de Brasília, do dia 20 de julho de 1969, quando
o astronauta norte-americano Neil Armstrong, de novo ele, pisou na superfície da Lua. Em 2019, comemoramos 50 anos desse evento, né, no ano passado, que nos lembra o quão longe podemos ir com a criatividade, engenhosidade, determinação e trabalho. Os 384 mil quilômetros que separam a Terra da Lua foram vencidos por meio das seguintes etapas. A primeira, lançamento de Saturno V. 2. Órbita da Terra. 3. Está aqui também na imagem. Período de injeção na trajetória translunar. 4. Órbita da Lua. 5. Pouso lunar, mostrado esquematicamente na figura. Então há esses passos mínimos aqui para sair da Terra e chegar-se na Lua. Primeira pergunta 9A, bem aqui, ó, em azulzinho. O primeiro estágio da Saturno V é composto de 5 motores, F1. Cada um desses motores produz um empuxo, né, que o empuxo é um tipo de força, de 6.900.000 newtons. Considerando que a massa M inicial de Saturno V é de 3 milhões de quilogramas. E a gravidade da Terra, novamente, é aproximadamente 10. Calcule a aceleração inicial de Saturno em metros por segundo. Dica: utilize a segunda lei de Newton e considere que apenas as forças de empuxo e peso atuam sobre o foguete, que voa sempre na vertical. Bem, são idealizações de uma situação perfeita, né? Em que nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, ele falou sobre a segunda lei de Newton, que diz que o que nós sabemos sobre a segunda lei de Newton, que podemos apresentar ela de duas formas. Aqui, ó, escrevi para vocês entenderem o que foi que ele apresentou aqui. A força resultante é a soma ou a subtração das forças que atuam sobre o objeto. O objeto em estudo é a Saturno V, tá bom? Sendo assim, a força resultante é o empuxo que os motores vão produzir, né, para cima, o empuxo total, menos o peso, que é para baixo. Outra forma de você trabalhar com a segunda lei de Newton, é afirmar que a massa do objeto fez a sua aceleração é igual ao quê? A força resultante. Agora vamos aqui. O empuxo total é o quê? O empuxo total é o empuxo dos 5 motores da Saturno V, né? O empuxo que cada um dos motores dão. Como são 5, o empuxo total é 5 vezes. Ora, mas a força resultante sobre a Saturno é o empuxo, que é para cima, né, o empuxo total, menos a força que é indicada para baixo. Quem é a força para baixo? O peso, ó, a massa total da Saturno V vezes a aceleração da gravidade, que é igual ao quê? Bem, a outra representação da força resultante que nós temos, que é a massa total vezes a aceleração que o objeto possui. Agora, como nós queremos a aceleração, tá? O que vai acontecer? Eu pego essa massinha e passo para o outro lado, dividindo. Agora o que acontece? O empuxo total vai ser dividido pela massa, menos a aceleração da gravidade. Mas professor, a gravidade aqui do peso tinha uma massa? Tinha, mas foi dividido com esse m aqui, ó, que eu passei para esse lado. Então vamos ter que a aceleração é o empuxo total sobre a massa da Saturno, menos a aceleração da gravidade, que implica em que? Esse aqui nem deveria estar aqui. Pronto. Que vai ser igual ao que? Vai ser 5 vezes o empuxo de cada um dos 5 motores da Saturno, dividido por sua massa, tá? Que é essa aqui, que temos enunciado.
menos a aceleração da gravidade, porque a Saturno tem que superar a gravidade. Então vamos ter que 11,5 menos 10, né? Esse 11,5 é esse resultado dessa divisão aqui. Pronto. Menos 10. Então conclui-se que a aceleração que a Saturno inicialmente vai ter, né, é 1,5 metros por segundo ao quadrado para cima. Pois bem, então vamos ao item B. Ora, o valor da aceleração que você obteve acima só é válido para o primeiro instante do voo, porque a partir da ignição dos 5 motores que equipam o primeiro estágio da Saturno V, sua massa é reduzida à taxa de 15.000 kg por segundo, ou seja, a Saturno vai perder 15.000 kg a cada 1 segundo de combustível que é queimado, em função do consumo do propelente. Sabendo que os 5 motores funcionam por 160 segundos, qual será a aceleração da Saturno V quando tiverem transcorrido 100 segundos de voo? Ok. E em seus cálculos, considere que G é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado e o impulso dos motores não varia com a altitude. Bem, são simplificações bem simples mesmo, né? Já que quando a nave está perdendo massa, a propulsão pode aumentar um pouco, né? Já que a massa foi reduzida, mas beleza. Aí se complicaria demais, professor. Ele trabalha com logaritmo, essas coisas, é verdade. Vamos trabalhar com o exemplo que ele nos dá aqui mesmo. Simples mesmo. Tá, vamos. Ó, os cálculos são idênticos ao anterior, só que tem uma diferença. Aqui vamos desconsiderar a massa que foi queimada do combustível, né, que chama propelente. Tá? Então são 15.000 kg a cada 1 segundo. Ele quer saber entre os 100 primeiros segundos. Então você multiplica essa taxa aqui de consumo vezes o tempo, que são 100 segundos. Que vai dar o quê? 1.500.000 kg, né? Ou seja, a massa que ele vai ter após 100 segundos é os 3 milhões que ele tinha inicialmente, menos 1,5 milhão que ele perdeu, tá? Ou seja, após 100 segundos, a sua massa é 1.500.000 kg. Novamente, aplicando aqui a segunda lei de Newton, ó, o impulso total dos 5 motores, que não muda, menos o peso. Agora o peso atual da Saturno é igual a massa vezes a aceleração. O que nós vamos ter? Que até coloquei um impulso total, né? O que queremos? A aceleração de novo. Só que vamos pegar essa massa de novo e passar para o outro lado, dividindo quem está nesse lado. Então vai ser os 5 vezes o impulso de cada um dos motores dividido pela massa, menos a aceleração da gravidade. Porque novamente essa massa aqui, ó, ela vai dividir essa, vai sobrar só o G. Então a aceleração da Saturno é igual a 5 vezes o impulso dividido pela massa menos a aceleração da gravidade. Você substitui o impulso de cada um dos 5 motores, que é 6.900.000 newtons, vezes 5, dividido por 1,5 milhão de quilogramas, menos 10, né, que é a aceleração da gravidade. O resultado dessa divisão aqui que eu estou destacando, é 23. Então vamos ter que a aceleração é igual a 23 menos 10, o que resulta 13. Ou seja, após 100 segundos, a aceleração da Saturno V aumentou muito, né? De 1,5, como nós vemos aqui, ó, para 13. Haja coragem para ser submetido a uma aceleração dessa, né? Muito bem. Agora, a 10ª questão. Esta questão está relacionada à questão anterior, né? A razão pela qual você deve usar a figura da
questão 9, para auxiliar sua compreensão desse texto. A etapa 2 é conhecida como órbita de espera, situada a 200 km de distância da superfície da Terra. Durante as mais de 2 horas que permanecem nessa órbita, os astronautas e também as equipes da Terra checam todos os sistemas do foguete. Se estiverem tudo certo, o motor do terceiro estágio de Saturno V é acionado pela segunda vez, por cerca de 6 minutos, injetando a espaçonave a trajetória translunar, ou seja, a direção a um ponto do espaço onde a Lua estará 80 minutos depois. Alguns minutos depois, o motor do terceiro estágio é descartado, tornando-se lixo espacial, né? Porque ficar com um estágio com massa, se você pode descartar e economizar combustível com isso. É por isso que esse foguete aí ele é feito de vários estágios, né? Para descartar a massa de um estágio que não precisa mais. Ok, feito esse comentário, vamos aqui. Pergunta 10A. A força da gravidade é dada por essa expressão aqui, que a força da gravidade universal de Isaac Newton, onde R é a distância da espaçonave é o centro da Terra. Tenha cuidado aqui, viu? O R é a distância da espaçonave ao centro da Terra. M é a massa do que sobrou de Saturno V, mt é a massa da Terra e G é a constante gravitacional. Enquanto órbita circular de espera, o que sobrou de Saturno V está sujeito a uma aceleração radial ou centrípeta, dada por... Muito bem, que é a aceleração centrípeta, aceleração voltada para o centro, como nós vimos analisando as forças, né? No primeiro ano. Utilizando a segunda lei de Newton, de novo, calcula a velocidade orbital em quilômetros por segundo, do que sobrou Saturno V na órbita de espera. Desconsidere qualquer outras forças além da gravitacional. Para simplificar, considere a massa da Terra vezes a constante gravitacional igual a 416.000 km³ dividido por segundo ao quadrado. O raio da Terra é esse valor aqui, 6.300, e a força de aceleração tem a mesma direção. Fica atento às unidades. Beleza, vamos ficar. Então, primeira coisa, para encontrar a velocidade orbital, né? Já que Newton ele apresentou esse caso lá no seu Principia, né? E que para que um objeto ele possa ficar circulando a Terra, por exemplo, ele tem que ter uma velocidade mínima, né? Orbital. Abaixo dessa velocidade, o objeto cai na Terra, não orbita. Então vamos descobrir. Para isso, para evitar ler isso tudo, eu vou ser bem direto. Eu vou aqui no livro de ensino médio, cadê ele? Ó, Física Clássica, que ele já nos dá aqui, ó, corpos em órbitas. Para deixar claro que o que está sendo apresentado ali, nós temos aqui em livros do ensino médio, né? Nossos livrinhos bem legais. Vamos aqui, ferramentas. Só colocar aqui o destaque para a fórmula. Sem ir ao detalhe da demonstração, temos que a velocidade para um objeto orbitar um corpo celeste vai ser o quê? A raiz quadrada do produto da constante de gravidade vezes a massa do corpo celeste dividido pela distância do objeto que vai orbitar até o centro desse objeto celeste, que nesse caso ali é a Terra, né? Então voltando lá, ó, exatamente o que ele nos deu, né? A velocidade orbital é a massa da Terra vezes a constante gravitacional sobre a distância entre o centro da Terra a Saturno,
o objeto que vai ser o quê? Que vai orbitar, que é a Saturno. Saturno, muito mal desenhada, mas está aqui ela. E aqui a Terra. Pronto. Tem essa distância Rzinho, a distância do centro da Terra até Saturno. É por isso que ele faz isso, ó. A distância R é o raio da Terra mais a distância da órbita de espera à superfície da Terra, né? Que ele vai dar o que, ó? A distância Rzinho que nós queremos é 6.300, que é o raio da Terra, mais 200 quilômetros, que é a distância da órbita da espaçonave até a superfície da Terra. Então esse Rzinho vai ser 6.500 quilômetros. Você só aplica. Você já tem que o G vezes TMT é esse valor aqui, ó. 416 mil, né? Que está aqui substituído. E a distância do centro da Terra até a Saturno 5 é 6.500. Você faz a divisão, dá 64. A raiz de 64, 8. Então vai ser 8 km por segundo. Ou se você quiser converter 8.000 metros por segundo, ou se você quiser transformar em quilômetros por hora, vai dar 28.000 quilômetros por hora, né? Aqui diz que ele aceita qualquer uma das três respostas. A escolha é sua, né? Então, para Saturno se manter nessa órbita aí, ela tem que ter pelo menos essa velocidade, né? Se ela aumentasse um pouco, professor, curiosidade, se ela aumentasse um pouco a sua altitude, aí a velocidade de órbita tem que ser um pouco maior, tá? Mas continuando, item B. É uma estimativa para determinar o incremento da velocidade, que é esse ΔV aqui, necessário a injeção na trajetória translunar pode ser feita considerando-o como sendo a velocidade de escape do campo gravitacional terrestre, calculando a altitude da órbita de espera menos a velocidade orbital do foguete, nesse mesmo local. A velocidade de escape é a velocidade que um corpo precisa atingir para deixar o campo gravitacional terrestre chegar ao infinito com velocidade nula, tá? Isso equivale à velocidade inicial, que faz com que a soma entre energia potencial gravitacional e energia cinética seja nula. Essa questão aqui eu me lembro que no primeiro ano, alguns anos atrás, eu demonstrei. É bem simples, né? O que ele quer? Ele calcule ΔV necessário para que a partir da órbita de espera a velocidade de escape seja atingida. A energia cinética e potencial são dadas por... Pronto. A energia cinética é isso aqui. Primeiros anos foi o que nós estamos vendo. A energia potencial, essa aqui. Os meus alunos dos primeiros anos vão se perguntar, professor, não é essa equação não. Não. No primeiro ano, né, nós vimos no referencial da Terra. É uma coisa. Esse referencial do cálculo dessa energia potencial gravitacional, o referencial não é na Terra, é no infinito. É por isso que é o que, ó? Negativo, tá beleza? Mas eu vou aqui no livro só para comprovar que isso é visto, né? No primeiro ano do ensino médio. Cadê o meu livrozinho? Aqui é o Física Clássica, aqui o Tópicos de Física. Aqui ela, ó. Velocidade de escape é igual a raiz quadrada de 2 vezes a constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra. Pronto, tá aqui. A demonstração é essa aqui. Só usar o princípio da conservação da energia mecânica que nós estamos vendo nos primeiros anos, né? Pronto. Aplicando essa expressão da velocidade de escape, voltando lá, tá aqui, ó, a mesma equação, só que ele aqui ele deixou o raiz de 2 para fora, só essa diferença, né? Agora, esses valores aqui, M, T e G, nós temos, e o raio também, né? Você substitui e vamos ter que
a velocidade de escape da Terra é igual a 11,2 km por segundo. Mas não é o que ele pede, ele não pede a velocidade de escape. Ele quer isso aqui, ó, incremento da velocidade, tá? E o que é o incremento da velocidade? É uma subtração, é a velocidade de escape que nós acabamos de calcular, menos a velocidade orbital que o objeto tem naquele momento, tá? Então vamos ter o seguinte, a velocidade de escape da Terra, que é muito, até eu decorei sem precisar, 11,2 km por segundo. Pois bem, aqui está o que ele pede, né? Que é o incremento da velocidade, o ΔV, que é a velocidade de escape menos a velocidade de quê? Isso mesmo, a velocidade orbital, que é 8. Você faz simplesmente a subtração, 11,2 menos 8, 3,2 km por segundo. Ah, professor, mas eu quero em metros por segundo em vez de quilômetros por segundo. Beleza, vai dar 3.200 metros por segundo. Ou, se você quiser, 11.520 km por segundo. Como aqui diz, pode-se aceitar qualquer uma das três respostas. Simplesmente isso. A dificuldade que você teria aqui é em chegar, talvez, nessa expressão aqui da velocidade de escape. Mas como você vê isso no primeiro ano do ensino médio, né, você vai ter que trabalhar com essa equaçãozinha aqui, né, do jeito que está aqui, ó, né, aqui, ó, tá? A partir dessa você chega nessa aqui, que é a velocidade de escape. Muito bem. Bem, terminamos essa prova. Muito obrigado pelo seu tempo e bons estudos.